Olá, bom dia a todos. Hoje, esse encontro se dá em razão da disciplina do curso de agronomia, disciplina de estudo das cadeias produtivas do agronegócio, e se trata da parte final dessa disciplina, onde os alunos realizam uma atividade de estudo de uma cadeia produtiva e uma apresentação com uma socialização do resultado de estudo dessa cadeia produtiva voltada justamente ao agronegócio. Eu sou aluno do curso de agronomia e a cadeia que eu escolhi é a cadeia produtiva do morango. Eu me localizo na região do Vale do Caí, mais precisamente em Bom Princípio, onde essa frutífera ela tem um grande potencial econômico e também representa uma boa parte da economia da cidade. Então, por essa razão que se dá a escolha dessa cultura para fazer uma análise da cadeia produtiva. Então, para uma compreensão geral, essa análise ela se desenvolveu primeiro num fluxograma dos principais benefícios e dos principais entraves que nós temos na cadeia produtiva do morango no cenário brasileiro, em especial focado aqui no cenário do sul do país, e também depois, no segundo momento, justamente numa apresentação de como superar os desafios para essa tendência que se deu através de um infográfico. E hoje, a partir da conclusão dessa pesquisa, ocorre essa apresentação com um panorama geral sobre a cadeia produtiva do morango. Para estudar a cadeia produtiva do morango, é importante a gente ter uma compreensão dessa trajetória histórica e de uma evolução técnica. E num primeiro momento, o morango ele acabou sendo desenvolvido no Brasil através da imigração japonesa, mais precisamente no estado de Minas Gerais e no estado de São Paulo, com justamente a plantação, o plantio do morango ainda diretamente no solo. Nós não falávamos do morango semi-hidropônico, que é popularizado hoje em dia. Então, teve essa primeira inserção da cultura do morango no território brasileiro. Depois, a partir de 1960, teve, de certa maneira, uma expansão para outros estados do Brasil e uma consolidação, e isso se deu, em especial, com um papel de melhoramento genético que começou a ser desenvolvido pela Embrapa, e de 1990 em diante, uma popularização com a modernização do cultivo semi-hidropônico, então já em sistema protegido, permitindo, inclusive, com a produção durante todo o ano da cultura do morango, através das cultivares chamadas de cultivares de dia neutro. Certo? Então, a gente tem esse marco, na verdade, esses marcos temporais, para a consolidação da trajetória histórica do morango. O desafio crítico que nós temos no morango, ele se divide em duas principais partes. A primeira parte ainda se dá justamente em relação às cultivares. Boa parte dos morangos produzidos no território brasileiro, eles têm origem em cultivares americanas, em especial duas variedades, a Camino Real e a San Andres, que acabam dominando a produção nacional. Como o impacto econômico disso é justamente, primeiro, a questão da dolarização, porque essas cultivares elas acabam sendo adquiridas de forma externa em certo momento, ainda que depois comercializadas internamente, e acaba tendo uma questão de pagamento de royalties às empresas detentoras da patente, a questão do câmbio, ainda mais se tratando da dolarização, ser um câmbio volátil, ter uma dependência de fornecedores externos, e uma mensuração dentro da pesquisa demonstrou que 95% das cultivares ainda são americanas, o que é um percentual altíssimo de uma dependência externa econômica dessas cultivares. Depois, em termos de mudas, 60% das mudas ela acabam sendo importadas, em especial do Chile e da Argentina. No Chile, essa importação a gente pode citar, em especial pela região da Cordilheira dos Andes, onde forma uma barreira natural de proteção, e sendo uma referência, um país referência na produção de morango. Claro, isso traz outros desafios para o território brasileiro, em especial dos riscos agronômicos, porque, primeiro, as condições de temperatura, as condições de clima no Chile são diversas no Brasil, tem aquela proteção natural, o que acaba dando uma margem também para uma ausência de resistência em relação ao controle, até mesmo fitossanitário, uma dificuldade desse controle no território brasileiro, já que essas mudas elas são elaboradas e adaptadas para o território chileno, não para o nosso território. Também isso faz com que tenha essa suscetibilidade de pragas e doenças, uma necessidade de manejo mais intensivo, o estresse climático,
e, em contrapartida, em decorrência dessa importação, por muitas vezes acaba também tendo um gargalo para uma utilização de insumos agroindustriais, que por muitas vezes são tóxicos e promovem uma instabilidade na segurança alimentar, porque justamente é uma corrida, né, para que se mantenha a sobrevivência daquele fruto que pode estar sendo confrontado com um fator fitossanitário, com um fator de estresse climático, justamente decorrente dessa importação. Então, hoje nós temos esses dois principais desafios críticos, uma dependência genética e uma dependência econômica dentro da cultura do morango. Bom, já outros entraves que também podem ser designados e que acabam se associando a esse desenvolvimento são os entraves fitossanitários e o fator humano. Os entraves fitossanitários, eles se dividem em dois principais prismas no curso da pesquisa. Primeiro, uma pressão fitossanitária, porque essa pressão acaba sendo desenvolvida por uma alta incidência da antracnose e também do ácaro rajado, que vem atacando as culturas do morango, ainda que em ambientes protegidos, como semi-hidropônico, e também por uso de defensivos não autorizados, porque justamente é uma dependência que acaba tendo em decorrência da pressão fitossanitária existente sobre a cultura, que acaba por prejudicar, né, essa comercialização e levando ao uso de defensivos não autorizados, e até mesmo uma expansão. E não defendendo o seu uso, pelo contrário, defendendo que ocorra um aumento de fiscalização e um controle preventivo para que esse uso de defensivos não autorizados acabe sendo mitigado, né, e não ocorra. Tá? E o segundo fator é o fator humano, porque dentro da cultura do morango há uma escassez na mão de obra qualificada e também os custos elevados com o trabalho. Ainda que no Brasil os custos de mão de obra são caracterizados como um custo baixo quando comparado com outros países, se tem uma crescente no aumento desses custos, em contrapartida uma diminuição de profissionais qualificados com experiência para o desenvolvimento da cultura do morango, desde o acondicionamento para fins de logística, desde o momento da produção, desde o momento da seleção de mudas, desde o momento da colheita, e isso, pelo menos aqui na região, se deu por muitas vezes por um fator de sucessão. Só que quando esse fator de sucessão é quebrado, para repor essa mão de obra também se torna um elemento de dificuldade. Agora, após o plantio e após a colheita do fruto, nós temos justamente um desafio de logística, porque o morango é uma fruta altamente perecível. Isso demanda que ela tenha um acondicionamento geral já quando ela sai, quando ela é recém-colhida e ela já sai para ser comercializada, ou seja, dentro do transporte. Então, a gente tem uma fragilidade na estrutura do fruto que vai exigir uma manipulação mais cuidadosa. O cuidado com as quebras da cadeia de frio, porque por muitas vezes dentro desse transporte e armazenamento tem uma variação de temperatura que acaba sendo alta e prejudicando a cultura do morango. A infraestrutura inadequada, porque dentro desse transporte, sendo uma refrigeração insuficiente ou até mesmo mal distribuída, né, ficando mais consolidada em certos pontos do transporte, pode gerar, claro, perdas econômicas. E essas perdas econômicas hoje se estimam entre 20% a 30%, né, o que acaba reduzindo drasticamente a rentabilidade do morango. Bom, em relação às soluções, né, dessa questão estratégica, dentro da logística, e até mesmo pós o transporte, né, o armazenamento e para fins da comercialização do fruto, também por outros comerciantes dessa cultura, é justamente no primeiro momento se fortalecer uma genética nacional para não ter essa dependência externa, para não ter essa volatilização de mercado, para ter também um fruto que seja adaptado ao clima brasileiro e à resistência também a doenças e pragas brasileiras, que ele não seja sucumbido tão facilmente, e tenha um manejo integrado dessas pragas, então, justamente como uma consequência. Se investir em tecnologia pós-colheita, com embalagens, e que essas embalagens, como por exemplo a Full Pack, que ela tem uma atmosfera modificada, ela seja também adaptável, né, e tangível ao custo necessário de produção, que não seja uma sobrecarga
para o sistema operacional dos produtores de morango, e questões vinculadas ao associativismo, à cooperação, cooperativismo, para que ocorra de uma forma justa, de uma forma igualitária, aquisição de insumos, um maior poder de negociação, até mesmo acesso a mercados, né, com uma maior proximidade e uma maior utilização da influência do mapa para a abertura de novos mercados, né, no Ministério da Agricultura e Pecuária, e também, né, com uma difusão do conhecimento sobre essa cultura que é tão importante. Bom, tendências em relação a novas oportunidades no mercado é justamente dentro dessa mudança significativa, dentro de uma produção certificada, e hoje nós falamos também dentro de frutas, em especial o morango, com alto valor agregado, que elas possam ter os que são necessários para